Olá, eu quero ler com os irmãos o Salmo 3, escrito por Davi. Neste salmo, nós encontramos uma fase extremamente difícil na vida de Davi, é um salmo gêmeo do Salmo 4, quando ele fugia de Absalão. E assim nós podemos ler na palavra de Deus. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o seu povo a tua bênção. Amém. Meus irmãos, um dos problemas difíceis para todos nós, ou pelo menos que pode ocorrer com qualquer um de nós, é a dificuldade de enxergar a realidade, enxergar os fatos mais evidentes. Tudo aponta numa direção e nós, na realidade, não queremos ver, não queremos enxergar, alegando que as coisas não são bem daquele jeito. Então você pode viver num período de recessão, e acha que emprego está fácil, e você começa a faltar ao seu trabalho, não trabalhar com a dedicação que deveria trabalhar sempre, em qualquer época. Outros desconsideram a concorrência e a especialização e não querem se aprimorar em seu trabalho, não percebendo que cada vez mais surgem jovens melhor preparados, com novas ideias, melhor dinamismo, para ocuparem funções que hoje nós fazemos com uma certa tranquilidade e, infelizmente, com uma certa acomodação preguiçosa. Então, as pessoas não enxergam o que está ali diante de si mesmas. No campo educacional, nós percebemos que, muitas vezes, os conselhos veementes dos pais aos filhos, as evidências de que os pais naquela situação, ou naquelas situações, os pais estão corretos, mas os filhos, com seus pouco mais de 20 anos, não querem perceber, não querem entender isso, não querem nem sequer ouvir, porque têm a sensação que seus pais estão ultrapassados. A intensa preocupação com os nossos negócios, por outro lado, a nossa futura aposentadoria, isso pode muitas vezes tirar a nossa alegria de usufruir com leveza de alguns benefícios que temos, de bons momentos que temos, sem maiores preocupações. Então, às vezes, nós não queremos enxergar a realidade, ou, digamos assim, enxergamos longe demais, perdendo a satisfação de usufruir daquilo que Deus nos dá hoje. Mas, afinal, isso seria falta de fé, pensar apenas no futuro, ou pensar apenas no presente, pensar de forma diferente a isso tudo, como é que nós chamaríamos? A lógica dos fatos entra em conflito com a percepção da fé? Ou a fé não tem lógica alguma, é uma linguagem que faz parte de uma outra dimensão da realidade? Muita fé ou pouca fé? Como quantificar isso? Realidade versus fé são categorias opostas necessariamente? Analisemos biblicamente essas questões partindo do Salmo 3. Como eu fiz menção antes de ler o Salmo, eu disse que Davi
estava sendo perseguido pelo seu próprio filho Absalão. Ele fugiu às pressas de Jerusalém, não sabendo com certeza para onde iria. E em Samuel nós lemos: chegaste ontem e já te levaria eu, hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou. É a palavra de Davi a amigos seus leais que querem acompanhá-lo. E o meu destaque aqui é este: quando eu mesmo não sei para onde vou, volta, pois, e faze voltar teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. A situação de Davi por si só era dramática. O rei perde o trono, corre o perigo de perder a vida, o povo chora. Em Samuel lemos: toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. O próprio Davi, que se controlou por algum tempo depois de subir pela encosta das oliveiras, caminhou chorando. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele de cabeça coberta subiu chorando. Neste contexto, no deserto, ele escreve o Salmo 3, demonstrando ter consciência da gravidade dos fatos e, ao mesmo tempo, revela sua confiança inabalável em Deus. Meditemos então um pouco sobre este salmo que eu estou intitulando de A Lógica dos Fatos, pela ótica da fé, conforme percebia Davi. Vejamos aqui os fatos imediatamente percebidos por ele. Analisemos então como Davi enxergava a realidade. Primeiro que eu destaco era o aumento dos seus adversários. Ele escreve no verso 1: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. No verso 6, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Repare na percepção dele de que eram muitos inimigos e esse número tendia a aumentar. Quando Absalão reuniu o povo contra ele, um emissário chega a Jerusalém e diz: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Considerando de forma muito objetiva o número de seus leais servos e os que aparentemente seguiam Absalão, o seu exército de fato era muito pequeno. Davi não ignorava a gravidade da sua situação, nem fazia de conta que seus inimigos não existiam, antes os descreve com objetividade. Não há arrogância aqui, nem covardia. Antes, uma descrição da realidade como lhe parecia de acordo com as informações de que dispunha. E esse era o caminho natural, mais imediato, para avaliar a situação. É muito difícil, no entanto, conseguir fazer isso. O mais comum é uma atitude de supervalorizar as adversidades ou minimizá-las, como se a nossa situação não fosse de fato tão grave. A primeira atitude de supervalorizar as adversidades pode nos conduzir a uma ansiedade paralisante. A segunda, de minimizar as adversidades, nos conduz a um comportamento irresponsável, porque não queremos ver as evidências. Mas Davi viu a realidade e teve objetividade para descrevê-la. O segundo aspecto era o destino fatal proclamado por eles, pelos seus adversários. Do verso 2 ele diz: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Parece que este verso descreve o comentário geral. Deus se esqueceu de Davi, Deus o desamparou. Aqui nós temos uma espécie de tática de guerra a fim de levar os perseguidos ao pânico
e os indecisos a fugirem ou a aderirem à causa do perseguidor. Não há saída. É o som que reverbera em todos os cantos. Há aqui uma pressão física, moral e espiritual. E há mais elementos que concorrem para isso. Nós encontramos Simei semeando o mal. Como assim? Para agravar ainda mais a situação, quando Davi, foragido, caminhava no deserto com seus homens, Simei da família da casa de Saul, homem cheio de ressentimento, considerando Davi como um homem extremamente ímpio, atira-lhe pedras e areia e o segue amaldiçoando, dizendo: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste, já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Este agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Quando os seus homens, indignados, querem tirar a vida de Simei devido à sua agressão ao rei, Davi revela a sua confiança em Deus e ao mesmo tempo a sua angústia. Eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais esse benjamita. Deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Em outras palavras, o que Davi diz é: a minha dor maior vocês não perceberam ainda. Meu filho me quer matar. E mais, Deus é soberano. Ele age por intermédio de todos os meios que desejar. Se este homem diz o que diz, o faz sob a direção de Deus. O terceiro aspecto que nós vemos de Davi é a consciência dos perigos. E no verso 7 ele clama: levanta-te, Senhor, salva-me. A veemente súplica de Davi por Deus indica a consciência da intensidade dos perigos, dos males que o cercam. Parece que seus soldados e amigos não tiveram a clara consciência da situação. Havia detalhes que Davi percebera, mas nem todos os seus aliados. O seu diagnóstico não era prazeroso, pelo contrário, era apurado e doloroso. É possível que tenhamos muitas informações, contudo, não saibamos relacionar os fatos ou apresentar um quadro interpretativo coerente. Então é possível que seus homens soubessem muito do que Davi sabia, mas daí terem a interpretação correta, avaliarem com precisão a situação, era uma outra questão. Davi, com a sua longa experiência, longa vida diante de Deus, e uma longa vida de lutas, batalhas, dificuldades, com a inteligência que Deus lhe deu, ele sabia diagnosticar o quadro complexamente crítico no qual se encontrava. Contudo, ele confiava unicamente em Deus. E ele vai recebendo mais notícias, mais e mais notícias. As informações continuam a chegar. A situação é cada vez mais dramática. Um dos atuais conspiradores fora um dos grandes conselheiros de Davi. Registra em Samuel. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Este Aitofel não era respeitado por ser guerreiro, nem temido por ser um gigante como Golias. Contudo, era um grande estrategista, alcançando não gratuitamente o unânime respeito do povo e de seus líderes. A sua palavra soava como sendo uma palavra de Deus. Em Samuel lemos: o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Era tal o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Observem, era um homem que era respeitado, digamos assim, pela situação e pela oposição em momentos diferentes. Todos o respeitavam. E Aitofel dá um conselho a Absalão. Disse ainda Aitofel a Absalão:
deixa-me escolher 12.000 homens, e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos, espantá-lo-ei, fugirá todo o povo que está com ele, então matarei apenas o rei. Aitofel estava certo, conforme a descrição bíblica. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Deus, no entanto, atendeu a oração de Davi antes que fosse feita, como Deus falou por intermédio de Isaías: será aqueles que clamem, eu os ouvirei e os responderei. Aitofel tinha um discernimento muito claro. Davi, de fato, estava cansado. A sua estratégia, humanamente falando, seria fatal. Mas Deus, que é o Senhor da história e das circunstâncias, fez com que o amigo leal de Davi, Uzai, com muita argúcia, desse conselho diferente, sendo ouvido pelo rei e os anciãos, que já haviam se agradado da palavra de Aitofel. Esta mudança de perspectiva foi surpreendente. Deus agira de forma silenciosa por intermédio de seu servo. O parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: chamai agora Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Tendo Uzai chegado a Absalão, este lhe falou, dizendo: desta maneira falou Aitofel: faremos segundo a sua palavra? Se não, fala tu. Então disse Uzai a Absalão: o conselho que deu Aitofel desta vez não é bom. Continuou Uzai: bem conheces teu pai e seus homens e sabes que são valentes e estão enfurecidos como a ursa no campo roubada dos seus cachorros. Também teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará de espreita em alguma cova ou em qualquer outro lugar, e será que, caindo no primeiro ataque alguns dos teus, cada um que o ouvir dirá: houve derrota do povo que segue Absalão. Então, até o homem valente, cujo coração é como de leões, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é herói e que homens valentes são os que estão com ele. Tu, porém, aconselho que a toda pressa se reúna a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu em pessoa vais no meio deles. Então iremos com ele em qualquer lugar em que se achar, e facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra. Ele não ficará, e nenhum dos homens que com ele estão, nem um só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade e arrastá-la-emos até o ribeiro, até que lá não se ache nenhuma só pedrinha. Então disseram Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que de Aitofel, pois ordenaram o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Absalão. Texto magnífico retratando a soberania de Deus. O texto que eu li está em 2º livro de Samuel, capítulo 17, de 4 a 14. Aitofel, um homem tão sensato, íntegro e metódico, nada entendeu. E o texto nos diz que Aitofel, não sendo seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade, pôs em ordem seus negócios e se enforcou, morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. É possível que Aitofel estivesse tão convencido do sucesso de sua estratégia e do fracasso da estratégia adotada, que preferiu dar cabo da vida a ter que se deparar num futuro breve novamente com Davi e agora numa situação adversa. Afinal, ele sabia que havia traído Davi, seu antigo amigo. Mas assim, resumimos a visão, a percepção de Davi
de uma situação muito adversa. Vejamos agora a fé do salmista. O salmista em nenhum momento apelou para algum outro recurso que não fosse a sua fé em Deus ou atitudes condizentes com seus princípios. Ele recorre à palavra de Deus, a qual mantém diante de si. A genuína fé, alimentada pela palavra, cresce em meio às adversidades e às tribulações. A oração revela a nossa condição e a visão que temos de Deus. A nossa teologia deve ser a mestra de nossa oração. A genuína oração deve ser guiada, norteada pela palavra que nos instrui, nos revelando a Deus em seu amor, justiça, santidade e providência. Por isso a visão do salmista a respeito de Deus é bastante clara neste salmo. Deus, para ele, é proteção. Ele diz nos versos 3 e 5, porém tu, Senhor, és o meu escudo, daí a ideia de proteção. És a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Deus é o escudo ao seu redor. Davi sabe que é protegido pelo poder de Deus, mesmo nas mais angustiantes adversidades. E mais, ele sabe que Deus é a sua glória, no verso 3, porém tu, Senhor, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. A sua glória não estava em seu poder, mas em Deus. No Salmo 62, 7, lemos, de Deus depende a minha salvação e a minha glória, estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. O salmista perdeu o reino, porém não pode ser privado da gloriosa presença de Deus. A glória, portanto, estava em servir a Deus. Davi estabelece um contraste entre a sua situação atual e o fato de Deus lhe exaltar a cabeça. Lembremos-nos, meus irmãos, da narrativa do livro de Samuel, que diz que seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando, tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, saiu chorando. Segundo Samuel 15, 30. Terceiro aspecto, ele sabe que seu Deus é poderoso, por isso ele clama no verso 7, salva-me, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Seus adversários são mais fortes, estão em maior número, contudo, quem são eles diante do Deus Todo-Poderoso? Muitas vezes demoramos demais mensurando o problema e nos esquecemos de quem é o nosso Deus. Deus lutará pelo seu povo. Ele mesmo os tornará, os seus inimigos, inofensivos. Mas ele sabe que Deus é um Deus soberano. Do Senhor é a salvação e sobre ele a sua bênção. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Está no verso 8. Quando fugia de Jerusalém com os seus homens, o sacerdote Zadok queria acompanhá-lo juntamente com os levitas que carregariam a arca da aliança. Ao que Davi disse, torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca como a sua habitação. Se ele, porém, disser, não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como melhor lhe parecer. Davi sabia que o mesmo Deus que lhe dera o trono, que o preservara de seus inimigos, que o disciplinara e agora tira-lhe o trono, se assim o quisesse, o traria de volta a Jerusalém, ao seu reino. A salvação, Davi sabe, nós sabemos, pertence a Deus. Como vimos quando saiu foragido de Judá, sendo amaldiçoado por Simei, diante da tentativa de providência de seus homens, para que Simei se calasse definitivamente, Davi revela a sua teologia por meio de seu testemunho de fé. Deixai o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou.
Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e me pagará com bem a sua maldição deste dia. Do mesmo modo, fazendo um paralelo, Jonas, o profeta fujão, no ventre do grande peixe, ora reconhecendo que Deus é soberano e, portanto, ele salva a quem quiser. Diz ele, ao Senhor pertence a salvação. Terceiro aspecto que eu destaco é a experiência do salmista. Pela descrição do salmista, vemos como ele enxergava a realidade e também como ele contemplava Deus. Agora vamos analisar a experiência do salmista, o que ele fez e o que ele aprendeu. O primeiro tópico é a conta de Deus, ou ele conta a Deus as suas inquietações. Ele conta a Deus as suas inquietações. Versos 1, 2 e 4. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Com a minha voz, clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Davi, ainda que não desesperado, conta a Deus a sua percepção dos acontecimentos sombrios que marcaram o seu dia e possivelmente redimensionariam a sua existência. Ele narra o que vê, o que ouviu. Ao mesmo tempo, nos diz que clamou ao Senhor, expôs as suas angústias. Em outro contexto, o salmista Asaf também descreve a sua experiência ao incomodar-se com o progresso dos ímpios. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Aqui aprendemos que o único remédio contra as nossas angústias é colocar diante de Deus a nossa dor, inquietação e preocupações. A oração é um recurso suficiente e eficaz que Deus nos concedeu contra todo o arsenal do inimigo. Segundo aspecto que eu destaco, ele contou a Deus as suas angústias e Deus o responde. No verso 4, com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Davi sabe que falar com Deus nunca é em vão, ele responde sempre. A forma de Deus nos responder nem sempre é do modo como esperamos ou com o conteúdo que julgamos ser o melhor. Contudo, a resposta de Deus é certa e é sempre melhor. Neste processo, Deus se vale de meios inusitados a nós. Todavia, os caminhos de Deus são mesmo diferentes dos nossos. A nossa percepção é por demais limitada para podermos entender exaustivamente o nosso Senhor. Isso não significa que ele haja sempre de modo sofisticado, intempestivo ou milagroso. Não. Deus tem com frequência uma forma sobrenaturalmente natural de agir. É preciso que cultivemos a nossa sensibilidade espiritual para discernirmos isso. Davi clamou a Deus e ele lhe respondeu. Deus proporcionou a sua manutenção. Ziba, que fora servo de Saul e a quem Davi manifestara bondade, agora sai ao seu encontro com 2 jumentos carregados de alimentos. E nós lemos aí em Samuel, tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos albardados e sobre eles 200 pães, com cachos de passas, com frutas de verão e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba, que pretendes com isso? Respondeu Ziba, os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beberem, os cansados no deserto. Posteriormente, sobe Maqui e Barzilai, levam alimentos para Davi e seus homens, considerando acertadamente que eles estavam famintos, cansados e sedentos. Nós encontramos essa narrativa em 2 Samuel 17,
de 27 a 29. Permanecendo então Davi e seus homens, sustentados em Manaim por Barzilai, que era um homem próspero. Então, meus irmãos, Deus responde às nossas orações, providenciando os meios para nos socorrer. Nos conduz ao terceiro aspecto, paz em meio às dificuldades. No verso 5 ele diz: deito, me pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Como conciliar o sono nesta primeira ou segunda noite? Como ter paz nesta situação, sabendo que a qualquer momento poderia ver-se cercado por seus inimigos, fortemente armados e dispostos a tirar-lhe a vida? Mas ele confia em Deus e ele afirma a sua paz em Deus, mesmo em meio a estas dificuldades. Ele desfrutava desta paz resultante da comunhão com Deus. Somente Deus, por sua inteira graça, poderia lhe conceder a paz que excede a todo o entendimento humano. No Salmo 4, escrito, como eu já mencionei, no mesmo contexto, ele diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Em ambos os salmos, Davi tem a mão protetora, restauradora de Deus como o seu travesseiro. Um outro aspecto que eu destaco é a ousadia confiante em Deus. No verso 6, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Pela manhã, o salmista sente-se fortalecido em sua fé. A situação já não lhe parece tão sombria. Ele dormiu em paz e agora acorda revigorado pelo Senhor. Os inimigos ainda estão lá, contudo ele já não os teme. O Senhor que o guardou à noite o preservará em mais esta situação adversa. Daí o seu clamor, que revela a sua impotência e ao mesmo tempo a sua confiança no poder de Deus. Levanta-te, Senhor, salva-me, é o que ele diz no verso 7. Um outro aspecto que eu destaco é a salvação e bênção do Senhor. No verso 8, do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Aqui há uma reafirmação da graça. A salvação pertence ao Senhor. Do início ao fim, somos dependentes da graça de Deus. A obra de Deus nunca é inconclusa. Ele começa e leva até o fim o que prometeu. Davi era um grande guerreiro e um grande estrategista, contudo ele sabia que do Senhor é a salvação. A bênção de Deus é uma realidade em nossa vida, independentemente de nossa compreensão como tal. Falar de bênção naquele contexto poderia parecer estranho, no entanto era essa a experiência e fé do salmista. A bênção de Deus nos acompanha, ainda que nem sempre possamos ter uma visão clara, nítida desta realidade. Davi conseguiu visualizar sem ignorar a sua situação adversa, a bênção de Deus sobre ele e sobre todo o povo. E é difícil conseguir enxergar essas duas realidades. O problema não foi diminuído, o problema era o que era, mas ele conhecia o seu Deus e sabia que Deus era capaz de preservá-lo, sustentá-lo e fazê-lo vencer, transpor estes obstáculos. Na aflição, na percepção da intensidade de nossa adversidade, é natural que percamos a dimensão da bênção de Deus ou nos tornemos insensíveis a ela. No entanto, o salmista nos ensina aqui a buscar a Deus, a falar-lhe até mesmo de nossas angústias e incompreensões. Ele mesmo, Deus mesmo, nos dará o foco correto de nossa existência e dos problemas que nos assediam. Daí a conclusão do salmista: a salvação pertence única e exclusivamente a Deus. Sobre nós, povo de Deus, permanece a sua bênção. Meditemos, portanto,
sobre estas bênçãos, contemos ainda aqui dentro de nosso conta-gotas as cataratas das bênçãos de Deus e descansemos dele. Eu quero concluir destacando o que eu chamo aqui de implicações conclusivas. A primeira delas é que a fé não significa escamotear, esconder os fatos, negá-los ou fingir que não existem, mas trabalhar com eles sem perder a confiança em Deus. Por mais difícil que fosse para Davi admitir a realidade, o problema estava ali, diante dele. O seu próprio filho queria matá-lo, o seu filho amado. O seu filho o traíra e juntou boa parte do povo para destroná-lo e, se possível, matar o rei. Este era o fato, esta era a realidade nua e crua. Um outro aspecto que eu destaco é que, seja qual for a nossa angústia ou problemas, devemos expô-los a Deus em oração. Não deixemos de usar esse privilégio que Deus nos concede. A nossa fé deve ser também bem clara no sentido de sabermos em quem cremos, quem é o nosso Deus. Caso contrário, nas primeiras angústias e injustiças, logo duvidaremos de Deus e de sua palavra. Deus é o nosso escudo. Paulo, no final da vida, preso e esquecido por muitos, pôde dizer: eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Por isso, a paz concedida por Deus existe não pela ignorância dos problemas, mas é resultante da segurança de um coração que confia e descansa em Deus. A paz de Cristo excede a todo o nosso entendimento e ela, por isso, portanto, deve ser o árbitro de nossos corações. A vitória que de fato nos importa é concedida por Deus. As outras serão sempre amargas, justamente por serem enganosas. A bênção de Deus faz parte essencial da vida cristã. Precisamos ter os olhos abertos para enxergá-la, mesmo em meio às dificuldades e provações. A nossa fé não modifica o caráter de Deus. No entanto, o conhecimento de quem é Deus fortalece a nossa fé e nos capacita a levar adiante o bom combate da fé. Este salmo retrata uma fé triunfante. Inicia com a constatação do aumento expressivo de seus adversários e termina testemunhando que a salvação pertence a Deus, sendo esta a nossa grande bênção. A lógica do salmista era o exercício da epistemologia da fé, que deve caracterizar a perspectiva cristã. Bendita lógica, bendita fé. Que Deus nos abençoe e nos dê discernimento. E juntamente com esse discernimento, aumente a nossa fé. A salvação pertence a Deus. Criamos nisto e tenhamos paz. Amém.